RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar, no rádio e nas redes sociais, o RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao RBV Agro dessa semana, edição número 199 do programa. Legal, nós estamos no ar pelas rádios Videira, Vitória, Tangará e Caçanjurê, alcançando 500 mil catarinenses em toda a região meio-oeste do estado. E o mundo todo através das plataformas digitais no YouTube e Facebook do portal RBV. Fique ligado, nossa conversa sobre os assuntos do meio rural só está começando. Falamos em nome da Cotan, a mão forte do agricultor. Destaque do RBV Agro. Catarinense sente no bolso consequências do fenômeno El Ninho, com baixa na qualidade e alta nos preços de frutas e hortaliças. Epagre inova na divulgação de informações sobre safras e preços agrícolas. Cultivares de feijão da Epagre alcançam alta produtividade em Bom Retiro. O produtor rural precisa estar atento aos prazos e mudanças nas regras da declaração do Imposto de Renda 2024. Colheita do pinhão estará liberada a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de abril. E uma entrevista com o Lucas Negri do canal Linha Campeira, que explica a origem do vocabulário e costumes gaúchos. RBV Agro. Começamos falando de um problema enfrentado pelos agricultores e que impacta a todos nós consumidores. Como consequência do El Ninho, frutas e hortaliças estão com baixa qualidade e preços altos. Pois é, as chuvas persistentes do final de 2023 e também a forte onda de calor deste ano impactam nos preços das plantações de Santa Catarina. A reportagem é de Carol Denari. A qualidade e o preço dos alimentos foram impactados pelas chuvas intensas do final de 2023 e pelo forte calor que atingiu Santa Catarina neste início de ano, consequência do fenômeno El Ninho. Porém, os produtos mais impactados pelos problemas climáticos foram os hortigranjeiros, as hortaliças aqui da região sul, pois têm um período de tempo de produção mais curto do que outras culturas, como soja e milho. O primeiro vice-presidente de Secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Enori Barbieri, explica o cenário. Como existe no Brasil um serviço de abastecimento de hortaliças distribuídos basicamente por centros de distribuição, que são os CEASAs, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, e esses centros de distribuição convergem de uma forma muito dinâmica, aqueles produtores de uma região que foram afetados pararam de fornecer esses alimentos para essa macro-região, e aí esses produtos tiveram que ser deslocados de outros centros de produção, e isso encareceu e muito a logística, e esses custos foram transferidos rapidamente para os consumidores. Parou-se de plantar cenoura e beterraba em Santa Catarina, por exemplo, e quem estava produzindo nesse momento era o CEASA de Belo Horizonte, onde esses centros de produção estão localizados muito próximos às grandes metrópoles. Passou então o estado de Minas Gerais forneceu o estado de Santa Catarina. Isso é imediato, a transferência de custo para o deslocamento desses produtos para Santa Catarina, e o consumidor acaba sentindo isso muito rapidamente, pela menor oferta, pela dificuldade de produtos de boa qualidade, e o consumidor acaba sentindo isso no bolso. Segundo o vice-presidente da FAESC, o custo das hortaliças foi afetado em pelo menos 50%. As hortaliças foram impactadas em custo de produção, no mínimo em 50% numa média geral. E isso foi parar na mão do consumidor, que sentiu isso, tanto que muita gente se retraiu na compra, até porque a sua capacidade de compra diminuiu muito e não pôde comprar o produto no preço que estava. Para os próximos meses, conforme a FAESC, a previsão do tempo aponta para o fenômeno Laninha, que traz um intervalo de normalidade na temperatura e chuvas abaixo da média. Mas a falta de umidade não afeta alguns tipos de lavouras, pois os produtores trabalham com irrigação. Enori Barbieri diz que a tendência de agora em diante é de os preços das hortaliças normalizarem. Principalmente nas hortaliças, porque temos algumas plantas que elas são produções sazonais, mas eu diria que no quadro geral a gente tende a ter uma normalidade de preços de agora em diante, em função que o clima está se apresentando propício para o desenvolvimento das plantas. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKAERT, Carol Denardi.
RBV Agro. Nosso próximo destaque: Epagre inova na divulgação de informações sobre safras e preços agrícolas com o novo InfoAgro. A reportagem é de Alessandro Schneider. O InfoAgro está de cara nova e com ainda mais conteúdo sobre as safras dos principais produtos agrícolas e os preços de insumos, terras e produtos agropecuários em Santa Catarina. Entre as novidades da plataforma está o Calendário Agrícola, uma nova ferramenta para a divulgação do monitoramento das safras dos principais produtos cultivados em Santa Catarina. A partir do calendário é possível saber o estágio em que se encontram as plantações e as condições gerais das lavouras. O presidente da Epagre, Dirceu Leite, destacou o compromisso que a Epagre tem com a disponibilização de informações corretas, na hora certa e confiáveis, de modo a oportunizar que os agricultores possam tomar decisões com maior assertividade. Foi lançado aqui na Epagre a nova versão do InfoAgro, o nosso sistema integrado de informações agropecuárias. Através dessa nova versão, o agricultor ou a comunidade em geral vai ter acesso a informações de forma sintetizada, buscando o que realmente precisa e faz a diferença no campo e na agricultura. É importante falar que esse é um trabalho realizado pela Epagre Cepa e ele tem como missão fornecer dados com credibilidade que possam permitir ao nosso agricultor o planejamento das suas atividades, a execução dos seus trabalhos. Vivemos um momento onde as margens na agricultura são extremamente pequenas. Ter a informação correta na hora certa permite que o agricultor possa fazer o planejamento das suas ações, melhorando o seu rendimento e, com certeza, a satisfação pessoal. Esse é o trabalho que a Epagre Cepa vem fazendo, esse é o trabalho que a Epagre acredita que pode contribuir para fazer de Santa Catarina um estado cada vez mais produtivo e eficiente quando se fala em agricultura familiar. O analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagre Cepa, Jurandir Gugel, ressalta que as informações disponibilizadas no InfoAgro são fruto do trabalho de campo de uma rede de colaboradores. A Epagre Cepa fez o lançamento do novo InfoAgro, que é uma ferramenta, uma plataforma que disponibiliza informações do agro catarinense, do rural de Santa Catarina, de forma objetiva, direta, de confiança, em função de que são dados fidedignos levantados em 10 regiões de Santa Catarina. Esta ferramenta, ela vem para contribuir para aqueles que tomam decisão nas suas propriedades, especialmente para os agricultores, as suas cooperativas, de forma a tomar decisões sempre embasadas em dados e informações precisas e o mais seguras possíveis para que o seu negócio possa dar certo. Nesta ferramenta, então, do InfoAgro, essa nova versão, nós temos à disposição dos nossos agricultores do agro catarinense. Tudo sobre safras em Santa Catarina, então estimativas iniciais de safra, o desenvolvimento das culturas durante o ano todo e também o calendário agrícola. Acessando essa ferramenta, se sabe quanto, numa determinada data, quanto foi realizado de plantio, quanto das culturas elas estão em fase de desenvolvimento vegetativo, em floração, em maturação e colheita. Um outro aspecto importante do agro e de interesse do agro é o custo de produção ou os custos de produção. Nós fizemos aqui, essa ferramenta apresenta análises detalhadas, cultura a cultura, cebola, milho, feijão, soja, assim por diante, e também apresenta um quadro comparativo, onde o agricultor pode fazer uma comparação entre as culturas que ele pretende fazer o plantio. Então ele pode comparar se vai fazer mais intenso, utilizar mais área para uma cultura, tipo soja ou milho, a depender desta análise de custo. Então é uma informação importante, disponível para o agricultor em relação a custo. E também um outro elemento que é fundamental para o dia a dia da atividade agropecuária são os preços agropecuários. Preço dos insumos, preço das terras. Preço agropecuário é o quanto é que o agricultor, o quanto que o mercado está oferecendo para o agricultor aqui em Santa Catarina. Então isso é levantado, são informações levantadas, muitas delas diariamente, outras semanalmente e outras mensalmente. Acreditamos que essa informação, que esta ferramenta, ela é um instrumento importantíssimo, é qualificado, seguro, tem por trás disso 45 anos de experiência da Epagre Cepa, que com certeza vai contribuir para a agricultura e a pecuária de Santa Catarina. RBV Agro.
A propriedade de uma família agricultora em Bom Retiro obteve alta produtividade na colheita de 2 cultivares de feijão preto, desenvolvidos pela Epagre. Foram colhidas 69,3 sacas por hectare do feijão predileto e cerca de 46 sacas por hectare da variedade Potência. O cultivo ocorreu em uma área de encosta corrigida com calcário há 5 anos, na qual a família produziu cebola historicamente e há 5 só vinha plantando milho na safra de verão. O foco do programa de melhoramento genético da Epagre é obter via seleção e cruzamentos variedades mais produtivas, com características superiores às que já estão disponíveis para os agricultores. Pois é, a alta produtividade surpreendeu até o extensionista rural da Epagre em Bom Retiro, José Caulin Sobrinho. Ele fala sobre o processo para a obtenção dos resultados e revela que seguirá dando assistência à família e para novos agricultores interessados em cultivar as variedades de feijão. A cultura do feijão está bem presente em diversas propriedades da agricultura familiar de Bom Retiro, como também em outros empreendimentos. A busca pela qualidade das sementes tem se tornado uma obstinação junto com os agricultores. O Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, o CEPAF, tem desenvolvido com seu programa de melhoramento genético variedades de feijão, buscando a tolerância às doenças e até mesmo resistência a determinadas doenças, resistente também às condições climáticas, uma escassez de chuva, por exemplo. Objetivando trazer presente esta pesquisa para dentro da realidade do nosso município, acessando assim os agricultores a esse melhoramento genético, nós montamos uma unidade de referência técnica com a cultura do feijoeiro. A gente plantou 2 variedades, a SC 206 Potência, a SC S204 Predileto. Foram muito bem sadias as plantas, a sanidade das sementes, elas foram bem visíveis e isso foi importante porque na nossa realidade ele se desenvolveu muito bem. Com a colheita, fizemos uma análise de produtividade. Essa produtividade elevada para hectare, o predileto tem uma capacidade produtiva para nós de 69 sacos por hectare. Então, a gente fez a colheita, fizemos uma tarde de campo e houve uma procura muito grande dos agricultores para eles plantarem essa cultura e com essas variedades. Então, acho que foi um trabalho importante, porque nós disseminamos o trabalho da Epagre, a sua pesquisa, fez com que essa pesquisa chegasse também aos agricultores e com isso também vai ter um bom resultado em termos de sanidade e produtividade para as próximas safras. RBV Agro. Vamos falar agora de imposto de renda. O produtor rural precisa estar atento aos prazos e mudanças nas regras de declaração do Imposto de Renda 2024. A FAESC orienta que é importante observar sobre a obrigatoriedade do que consta na instrução normativa em relação à atividade rural. O prazo final é 31 de maio. Contribuintes têm até 31 de maio para fazer a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2024, ano base 2023. Este ano marca um avanço significativo na forma como os contribuintes prestarão contas ao fisco, com expectativa de recebimento de cerca de 43 milhões de declarações em todo o país. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina alerta os produtores sobre o prazo e as novas regras. Segundo a FAESC, que é necessário observar a obrigatoriedade do que consta na instrução normativa relativamente à atividade rural. Conforme a norma, estão obrigados a apresentar a declaração de ajuste anual às pessoas físicas do meio rural que no ano de 2023 tiveram faturamento da receita bruta acima de R$ 153 mil. O coordenador de arrecadação do Senar Santa Catarina, Emerson Cardoso Gava, cita outras regras para o produtor rural fazer a declaração. É obrigatório também aqueles agricultores, produtores que tiveram uma renda tributável, tipo uma renda de aluguel, de arrendamento, de imóvel, ou uma outra renda que não seja da atividade rural, que ultrapassa R$ 30.639. Além de outros também,
como a questão do valor dos patrimônios ali, dos seus bens e direitos, que ultrapassam a R$800 mil no dia 31 de dezembro de 2023. Emerson Gava esclarece ainda sobre os produtores do campo que possuem contratos agrários, principalmente de arrendamento. Esses tipos de contrato que requer aí a caracterização, o enquadramento, né, como um recebimento de um aluguel do imóvel, esse recebimento ele é enquadrado como uma renda tributável e não como uma receita de atividade rural, né? E tem sido um dos pontos bastante observados pela Receita Federal do Brasil no que tange aí a forma que está sendo declarado no imposto de renda esses rendimentos de aluguéis, seja um aluguel de uma propriedade rural através de um contrato de arrendamento ou um aluguel de um apartamento, de uma moradia, enfim. Para o produtor rural que tiver alguma dúvida em declarar o imposto de renda, procure orientação segura. Com profissionais da área contábil ou então com o sindicato dos produtores rurais aí do seu município, da sua região, para tirar essas dúvidas, que possa fazer uma declaração correta, que não vá onerar impostos, tributação indevida e também que não deixe de ser declarado o que deve ser declarado. O calendário de restituições começa em 31 de maio e se estende até 30 de setembro, distribuído em 5 lotes. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Caerte, Carol Denardi. RBV Agro. Vamos a um rápido intervalo comercial e na volta você confere mais destaques do agro. Colheita do pinhão estará liberada a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de abril. E eu conversei com o Lucas Negri, do canal Linha Campeira, que explica a origem do vocabulário e costumes gaúchos. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. A Cotan é concessionária Agrale há 15 anos no meio oeste de Santa Catarina. Possuímos a linha de tratores de 15 a 105 CV. Na Cotan você encontra as melhores marcas de implementos agrícolas à pronta entrega. Dentre elas JF, Ipacol, Kuhn, Triton, Baldan, Indutar, Vence Tudo, McRu, Fanezena, Finardi, entre outras. Atendendo todas as operações do campo, do preparo do solo à colheita, do pequeno ao grande produtor. Venha até nossa unidade ou solicite a visita de um dos nossos consultores. Estamos de volta e vamos falar sobre o pinhão, que tem a colheita, transporte e comercialização liberadas a partir de segunda-feira, dia 1º de abril. Reportagem de Douglas Alves. Com o fim do verão e a chegada do outono, chega também o período de uma das principais iguarias da nossa região, que é o pinhão. Comum em nossa flora, a estrela de diversos pratos culinários também, como a paçoca de pinhão, o pinhão é protegido por lei e a sua colheita é somente permitida a partir do dia 1º de abril. A proibição e a coleta, venda, transporte do pinhão nesta época visa a proteção das espécies como o papagaio charão, o papagaio do peito roxo, o ouriço cacheiro, o coati e também a gralha azul. Essa proibição implica inclusive também na pinha que já está caída, pois traz benefícios ao habitat justamente por alimentar esses animais rasteiros, como o ouriço. Além da questão animal, o pinhão também, antes do dia 1º de abril, é considerado verde, impróprio para o consumo humano, já que tem um gosto ruim e sem valor nutritivo. Sargento Glorigian Alves, da Polícia Militar Ambiental do Meio Oeste, orienta sobre os períodos importantes para a fauna e as consequências caso alguém esteja cometendo esse crime ambiental. A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina presta orientações a respeito da utilização do pinhão no estado. A colheita do pinhão ela é regulamentada por uma lei estadual, que é a Lei 15457 de 2011. Essa lei ela estabelece que é proibida a colheita, o transporte e a comercialização do pinhão em todo o estado de Santa Catarina antes do dia 1º de abril. Quem descumprir o que essa lei estabelece fica sujeito à aplicação de uma multa administrativa no valor de R$500, além de outras consequências, tais como a apreensão do produto e uma responsabilização também penal. Esse período de defeso, ele serve para proteger a araucária angustifolia, que é o nosso pinheiro brasileiro,
porque essa é uma espécie nativa da nossa região e ela se encontra em risco de extinção. Portanto, nós recomendamos que respeitem essa data, que além de proteger essa espécie, nós também protegemos toda a biodiversidade que está envolvida e que depende do pinhão, os animais que dependem do pinhão para sua sobrevivência. Então, caso verifiquem algum caso em desacordo com essa legislação, esses devem ser denunciados pelo número de emergências da PMSC 190 ou pelo aplicativo PMSC Cidadão. Então, aguardem e façam o uso do pinhão, a colheita, o transporte e o comércio somente a partir do dia 1º de abril. Agora abrimos espaço para entrevista aqui no RBV Agro. A Angélica Alves conversou com Lucas Negri, comunicador do canal Linha Campeira, que vem fazendo sucesso no YouTube, no Instagram e nas redes sociais. Exatamente. O Lucas, ele é especialista na cultura gaúcha e eu conversei com ele sobre a origem de algumas palavras do vocabulário gaudério e também dos costumes e tradições dos gaúchos, tchê. E agora temos uma entrevista muito especial para o RBV Agro. Ao meu lado está Lucas Negri, ele que é conhecido por falar da tradição gaúcha, por explicar ali, ó, coisinha por coisinha o que significa os termos da tradição gaúcha no canal Linha Campeira. Lucas, seja muito bem-vindo ao RBV Agro. Muito obrigado, Angélica. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Você ficou conhecido aí nas redes sociais, na internet, YouTube, aí já tá com mais de 6 milhões de visualizações, né? Tem bastante gente que assiste Linha Campeira lá. E falando sobre a questão da tradição gaúcha, como é que começou tudo isso? Conta pra gente. Então, Linha Campeira na internet, né, ele surgiu justamente com a ideia de registrar essas coisas que a gente tem na nossa tradição, porque eu pesquisava, a Linha Campeira também é um programa de rádio, então eu pesquisava os assuntos para o programa de rádio e não encontrava tanta coisa, muito em livro, ou a gente tinha que entrevistar as pessoas e tal. Então a ideia minha era justamente essa, era poder, já que eu estava pesquisando, já que eu já tinha feito, vou aproveitar, vou gravar, que eu sempre gostei de trabalhar com vídeo e coisa, então eu já aproveitei gravar para produzir um conteúdo a mais. Na época a ideia era complementar, né, esse programa de rádio, trazer o vídeo para falar a respeito dessas coisas. Então dessa forma eu registrava, né, fazia um registro que hoje, né, de forma digital ele acaba perdurando, né, para a eternidade. Então a ideia era justamente assim, para compartilhar ainda mais, né, meio que para povoar as redes sociais, né, o YouTube e tal, com conteúdo gauchesco. Olha só, e deu muito certo, né? O cara hoje tá famoso aí, é o cara da tradição gaúcha no Linha Campeira, virou você. E mesmo me conta, você é gaúcho ou é gaúcho por tradição? Qual que é a tua ligação com essa cultura? Os dois, inclusive. Eu sou gaúcho, nasci em Biaçac, ali no noroeste rio-grandense, perto de Lagoa Vermelha, Passo Fundo. E depois daí eu acabei saindo lá de Biaçá, fui morar em Blumenau, onde surgiu Linha Campeira, como rádio. E depois daí agora há 7 anos que eu moro aqui em Caçador, né? Que eu vim com a minha esposa para cá e a gente mora e vive aqui e continua cultivando a tradição da forma que eu consigo, né? Participando de movimento, fazendo os vídeos, programa de rádio. Então dessa forma a gente tenta cultivar, né, a tradição, mostrando, dando exemplo de que não precisa estar no Rio Grande do Sul, não precisa estar em cima de um cavalo, não precisa estar no meio para tu cultivar a tradição, fazer, né? Aquilo que eu posso, que está ao meu alcance, eu luto com as minhas armas. É verdade, é um estilo de vida, né? Quase. Me diga, qual que foi o primeiro vídeo que fez sucesso? O que impulsionou a tua carreira aí no Linha Campeira? O vídeo assim, que mais fez sucesso, assim, que começou a dar, que deu mais visibilidade pro canal, foi ali na época da pandemia, ali, que quando eu fiz o vídeo explicando a letra do Fundo da Grota. Quando rompe a estrela d'alva, aquento a chaleira já quase no clareio dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto a saracura vai cantando empoleirada. A estrela d'alva, na verdade, é o planeta Vênus, que ele é um dos objetos mais brilhantes que a gente tem no nosso céu. E ele é muito visível, principalmente de manhã cedo. Enquanto o pingo de arreio, ele é aquele teu cavalo de excelência, é aquele teu cavalo que tu usa para as tuas principais atividades. Enquanto a saracura é um passarinho que ele é muito conhecido por cantar muito de manhã cedo. Tem comentário de gente da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, do Acre, Sergipe, lá que o pessoal comenta que eles devem ouvir a música lá, porque ela tá no Brasil inteiro, né?
e eles vão pesquisar e tem um vídeo lá explicando a letra do Fundo da Grota, daí é o primeiro vídeo bem ranqueado, é o meu, né? Então o pessoal comenta bastante, né? E ali ajudou a popularizar também, né, a música e espalhar um pouco da nossa cultura. Pô, que coisa boa! E, inclusive agora com as redes sociais, vários outros sucessos da música gaúcha que até então eram conhecidos só pelo pessoal que era da cultura e que hoje estão se espalhando aí através de rios, TikTok e tudo mais, né? Como o Palco da Cavoco, por exemplo, agora, né, que virou até um desafio para ver quem que consegue cantar a letra. Falando em cantar, tem outra coisa que é uma musiquinha também, que é muito conhecida e que é tradicional mesmo, que é o Parabéns Gaúcho, o Parabéns Campeiro, que também é uma marca registrada da tradição, né? Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colhas sempre todo dia, paz e alegria da lavoura da amizade. Então, isso é legal, assim, porque é algo que é muito presente no Rio Grande do Sul e aqui em alguns locais de Santa Catarina também é cantado, né, o Parabéns Gaúcho. E ele surgiu ali na volta dos anos 70 como se fosse uma versão, justamente para ser uma versão local do Parabéns, para mostrar que aqui, é que eu sempre comento que todas as coisas que a gente faz, cada povo, cada cultura faz o seu jeito. Eu sempre comento, né, que as letras das músicas do Rio Grande do Sul são sempre sujas de erva mate, né? Então, é meio que dessa forma, assim, sempre tem aquele gostinho, né? Eu vou além, né? Eu falo assim, por exemplo, o rock que é feito no Rio Grande do Sul é diferente, o reggae é diferente, ela sempre, tu ouve e tu sabe que é feito lá porque ele tem uma pegada um pouco diferente. Então, é a questão de tu preservar aquilo que é teu, aquilo que te diferencia dos outros, mas te une com os teus iguais ali. Então acho que isso é muito importante porque é parte da identidade cultural. Sim. E é o que a gente tem que buscar cada vez mais, né? A nossa identidade, preservar as coisas que são daqui, a forma que os teus pais, os teus avós assavam carne, que os teus avós faziam o chimarrão, dos pratos típicos, das coisas. Então, é isso que é importante, que a gente continue esse legado, né? Da tradição, de trazer do passado e levar adiante, né? Então, a gente recebeu isso dos nossos antepassados, a gente vai passar para os nossos descendentes. Acho que isso é a coisa mais importante, né? E nisso junto entra, por exemplo, o Parabéns Gaúcho. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Vamos falar de outro assunto que também fez sucesso nos seus canais aí, no Instagram, no YouTube, que é o tal da amarração de lenço. Que isso daí, quem acha que nó de gravata é complicado é porque nunca tentou fazer um laço aqui de 4 favos num lenço gaúcho, né? Pra gente ter uma ideia, claro, nós de gravata tem alguns que são bem complicados, né? Mas eu acho mais simples, né? Por exemplo, os nós que a gente tem mais de 30 tipos diferentes de nó. O simples, o de namorado, rapadura. Tem rapadura, tem um que ele é rosca, tem um que é trança. O bago de boi tem também. Tem vários tipos, né? Então, por exemplo, são mais de 30 nós diferentes. Eu já ensinei ali nos meus canais, dá uns 10, 12 que são os mais fáceis, assim. Se tu fizer 5 bem feitinhos daqueles que estão ali, tu tá consagrado. Tá bom demais. Já sai bem. Mas até quando teve a Semana Farroupilha aqui em Caçador, lá no parque... Sim. Eu e o Cid, a gente levou vários lenços lá, deixamos nós lá feitos, ensinamos várias pessoas a fazer, então foi bem legal, assim, nesse lado, assim, pra gente poder mostrar um pouco, que faz um pouco da cultura, porque a gente tem que entender, assim, ó, todas as culturas do mundo usam lenço. Os árabes usam lenço, os espanhóis usam lenço, na Europa bastante predomínio, né? Então, todo local se tem lenço. Os cowboys americanos usam lenço, mas só o gaúcho usa lenço e amarra desse jeito específico, né? Que dá esses nós. Então, você acredita que o gaúcho dá esse tipo de nó porque ele queria ficar mais bonito, enfeitado pro baile. Então, para festa, né, para mostrar que ele sabia trançar, que o gaúcho trança couro, né? Muito bem nos arreios dos cavalos, por exemplo, né? Então o lenço meio que surgiu desse lado aí, por exemplo. E outra coisa, o lençol gaúcho que ele dá nó na cola do cavalo, uns nó diferenciados. Então tem essa cultura assim que acaba levando e acaba se mostrando, né? Adaptando para mostrar, eu sei fazer um nó bonito, né, e tal. Então tu vê uma variedade incrível de nós, né? Meio que um dote, né? Para mostrar um luxo, né? Que o gaúcho tem, né? Muito bacana mesmo. Bom,
Bora fazer um desafio aqui rapidinho? Já que nós estamos com um especialista aqui do lado, é claro que a gente não pode deixar passar essa em branco, né? Vamos trazer aqui 2, 3 palavrinhas do dicionário gaúcho, vamos dizer assim, para você trazer o significado pra gente. Pode ser? Pode ser. Tá, então vamos pegar aqui a primeira, vamos pegar de uma música que também é bastante conhecida da cultura gaúcha, que é a tal da Iguaria Campeira, que numa parte dela lá fala de uma tal de trempe, que apesar de ser uma coisa bastante conhecida, tem gente que ainda não se ligou o que é esquentar a água numa trempe. Você podia explicar pra gente? Então, a trempe seria um tripé, só que é a forma que a gente utiliza a trempe, ela é um tripé meio campeiro, né? Onde fica aí aqui, tu vai ter uma cordinha ou uma corrente, alguma coisa, onde tu vai pendurar a chaleira para esquentar a água ali pendurada na trempe, né? Então, essa seria a utilização da trempe, né? Tu pode utilizar para fazer comida e tal. Então, geralmente os tropeiros, eles utilizavam a trempe porque ela é fácil de carregar, desmontar. Então, quando eles paravam num acampamento, né, para comer, então se utilizava a trempe ali meio que para servia de tudo um pouco, né? Servia de fogão, servia para esquentar água e tal. Então, é a parte dos utensílios, né, que os tropeiros carregavam sempre. E junto nessa mesma invernada dos tropeiros aí, tem um tal de charque ou chasque que tá ali também sempre junto, né? É 2 coisas diferentes, né? O charque é a carne seca, né? Sim. Tá? O chasque é recado. Olha, chasque é a mensagem. Então, por exemplo, tu fala assim, eu vou mandar um chasque para fulano de tal. Então, é uma mensagem rápida que tem que entregar para alguém. O chasque, ele é tão antigo, ele é mais antigo que o bem mais antigo gaúcho, porque ele existe desde os tempos dos povos incas. Olha aí. Chasque era uma profissão, era como se fosse o correio. Um mensageiro. Não, só que um correio Sedex, o correio aquele rápido, que entregava. Eram pessoas que trabalhavam de chasque, então tu dava uma mensagem para essa pessoa, eles corriam de um posto até outro, geralmente davam uns 20 km de diferença um do outro. O Império Inca ele era muito extenso, né? Ele ia desde o Peru até o Chile, então eles conseguiam entregar essa mensagem aí de quase 1000 quilômetros em poucos dias, porque cada um levava de um trecho até o outro. Então o chasque era uma profissão e acabou meio que misturando o ofício com o que ele fazia. Então o chasque hoje para nós é uma mensagem, um recado. E charque daí é a carne seca, né? A carne de sol. Por que existe o charque? Porque antigamente não se tinha geladeira. Então qual que é a melhor forma de conservar o alimento? Desidratava ele e aí tu podia carregar. Então quem faz um charque sabe que tu consegue usar ele por 2, 3 meses, aí, se estiver no tempo seco tu consegue carregar. Então antigamente se tinha as charqueadas, que era a única forma que tinha de tu conseguir carne, né? É um alimento para te suprir ali, né? Da mesma forma que antigamente o pessoal aqui sabe, né, que tu pegava a carne, carneava o porco lá e colocava a carne dentro das latas de banho para conservar, porque não se tinha geladeira e coisa. Então essa é uma outra tradição que é interessante, né, nesse lado assim. Não é que o gaúcho come o charque, o carreteiro come o charque porque é o melhor que existe, não é? Porque era o que tinha. Era o que tinha. E daí depois acaba se tornando tradicional. É do jeito que dá, a gente tem que sobreviver, né? Tem que levar adiante e depois tu acaba aí sim. Hoje é muito mais, vamos chamar assim, folclórico, tradicional. Quando a gente come, a gente tenta representar, né? Fazer o prato da forma antiga, mas tem que saber que na época era o que tinha para comer. Não é porque era mais bonito. É igual a polenta, né? O pessoal fala, né? A polenta era o que tinha, né? Era comida para os bichos, né? Milho seco ali. Então depois acabou se tornando tradicional e tal. De acordo com as necessidades, as culturas vão adaptando, né? Vão evoluindo. Isso é muito bonito, né? Ainda falando de comida, você acabou de tocar aqui na nossa próxima palavra, que é o tal do carreteiro, né? Que muitas pessoas associam o carreteiro com o carreteiro da carreta, do caminhão de hoje em dia, mas não é bem por aí, né? É, que antigamente se tinha as carretas, que era da mesma forma, mas eram umas carretas puxadas por bois. Carreta de boi. E eles faziam o mesmo serviço, só que dadas as devidas condições, né? Um pouco diferente. Então o carreteiro, por que o carreteiro tem esse prato? É justamente pela necessidade. O arroz é seco, tu consegue levar ele por bastante tempo. O charque é seco, tu consegue levar ele por bastante tempo. Tu faz os dois numa panela só. Então o que o carreteiro, o tropeiro, né? O carreteiro fazia? Ele botava a trempe dele, olha aí, uma panela só, jogava cebola, que tu consegue guardar por bastante tempo, o alho também seco, guarda bastante tempo, jogava o charque, jogava arroz, água e estava pronto, não precisava salgar nada. Então ele estava tudo tu faz, é um prato que tu faz uma panela só, de uma vez só, te dá
sustância, né? Porque é um prato que te farta, né? E tem bastante poder, proteína, né? Tem carboidrato, tudo. Então ele é um prato completo, que tu consegue transportar ele de forma fácil e acabou daí se popularizando, né? Então o arroz de carreteiro é esse arroz feito dessa forma assim, né? É mesmo que a gente falou, não porque era o melhor prato, não porque era o supra-sumo da culinária, era o que tinha. Muito bem. Tem uma expressão também que essa daqui é conhecida, mas vale a gente tocar no assunto, né? Que é o tal de caiu os butiá do bolso. Essa é uma expressão de espanto, né? Tu fala assim, olha aí, me caiu os butiá do bolso, né? Porque a gente pensa assim, né? O butiá é umas bolinhas, né? Então a gente passa e recolhe o butiá recolhe, né? Butiá da beira da estrada, né? Colhe da beira da estrada, coloca no bolso e aí tá com os bolsos cheios ali de butiá. E tu leva um susto ou que cai alguma coisa, então tu cai e os butiá chega a cair do bolso, né? Então é sempre uma interjeição de espanto, né? Me caiu os butiá do bolso, mas levei um susto, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Tá certo, então, Lucas, muito obrigado por esse espaço, por ter conversado com a gente aqui pro RBV Agro. Parabéns pela sua carreira, pelo seu esforço, porque eu sei que é bastante, né? O homem, ele pesquisa, ele grava o vídeo, ele mesmo que se grava ali, edita, posta, compartilha, tá virado num fera. Parabéns aí pelo seu sucesso e seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Sempre que você tiver vontade de vir aqui contar uma curiosidade pra gente, pode vir que as porteiras estão sempre abertas. A tramela pro lado de fora, né? Não, pro lado de fora ainda. Então tá bom. Agradeço pela oportunidade e sempre que quiserem, acompanhem lá o Linha Campeira, só procurar na internet lá por Linha Campeira, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, lá no nosso site, que é linhacampeira.com, tem todas as informações lá e qualquer coisa me prende o grito que eu respondo de vereda. Tá certo. E para finalizar aqui, vamos nos despedir com um bom cumprimento gaúcho aí, ó. Muito obrigada. RBV Agro. Que legal. Lucas, muito obrigada por ter cedido esse tempo aí pra gente. Foi uma entrevista muito bacana. Eu que gosto da tradição gaúcha, já tirei umas dúvidas e aprendi muita coisa que eu não sabia também. Eu tenho certeza que outras pessoas também se identificaram com o tema, com a entrevista, porque o tradicionalismo, a cultura gaúcha são muito fortes aqui na nossa região. É isso aí. E falando em tradição, já que estamos em Semana Santa, Sexta-feira Santa, pertinho da Páscoa, vamos mandar um abraço também para os nossos amigos piscicultores que trabalharam bastante aí na venda de peixes aí nesse período de Quaresma e Páscoa, né? Muitas pessoas mantêm a tradição de consumir o peixe nesta semana. Então, um abraço para todos os piscicultores que trabalham e não medem esforços não só para vender na Semana Santa, mas também para produzir durante todo o ano o peixe com qualidade. E o peixe é um alimento saboroso e também muito nutritivo. É isso aí. Já que estamos falando aí de períodos de festividade, deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal de Macieira, porque nesse sábado o município de Macieira completa aí os seus 32 anos. Isso, parabéns pelo aniversário a todo o povo de Macieira, esse município tão importante que tem no agro uma das suas principais forças econômicas. Tem toda uma programação no final de semana e a gente também estará falando aqui nos nossos noticiários. É isso aí. Assim nós finalizamos mais uma edição do nosso RBV Agro. Feliz Páscoa a todos que estão ouvindo, assistindo o nosso programa e até semana que vem, pessoal. Feliz Páscoa para você, para toda a sua família e como a Angélica falou, um ótimo final de semana. Até o próximo RBV Agro. Tchau! Tchau!